Então, eu vou fechar nessa aula aqui a, a parte aqui inicial da dinâmica. Teoricamente, a parte teórica eu já fechei na semana passada. Só que, como tem alguns exercícios, algum tipo de questão que envolve algumas contas mais específicas, aí eu peguei, até do livro mesmo, direto, os principais exemplos que podem cair, os principais tipos de questões que caem, e coloquei um exemplo mais ou menos de cada um. Aí que se aparecer para vocês mais para frente, vocês não vão ser pegos de surpresa. Só relembrando aqui, o que a gente já viu até agora? A gente viu as 3 leis de Newton, que são a base aqui dessa parte de dinâmica. A inércia, que um objeto parado sempre tende a permanecer parado e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. A gente viu o princípio fundamental da dinâmica, que é essa fórmula aqui, que diz que a força resultante sobre a resultante de todas as forças aplicadas em um corpo, ela vai ser proporcional à aceleração que esse corpo vai tomar. E essa proporcionalidade vai depender aí da massa do corpo. A gente viu também a força-peso, o campo gravitacional da Terra, que ele gera uma força em um objeto que vai estar relacionada à massa desse objeto vezes a aceleração da gravidade. Vimos a questão das forças elásticas. A força elástica ela é a distância que teve uma deformação da mola vezes uma constante uma constante de proporcionalidade aqui, que vai depender do material. Falei com vocês da força de contato e força de campo. Força de contato é força de atrito, você encostando numa parede. Força de campo, alguns exemplos, o campo gravitacional da Terra, cargas elétricas se repelindo ou se atraindo. Vimos que a unidade aqui de força principal que a gente vai usar vai ser Newton. Dina é um pouco menos usual, mas Newton, a maioria das questões elas vão estar trabalhando com Newton. E o princípio aqui, a terceira lei de Newton, a gente viu que é o princípio da ação e reação, que a gente tem o seguinte, que toda vez que um corpo A ele faz uma força no corpo B, essa força aqui é FA, o corpo B ele vai fazer no corpo A uma força FB, e a FA e FB elas vão ter o mesmo módulo, a mesma intensidade, a mesma direção e os sentidos são opostos. E as duas daqui têm a mesma natureza, se as duas são de contato ou as duas são de campo, beleza? Eu também falei da força normal, que atua em um corpo, que ela tá, quando o corpo está num plano horizontal e ele está em repouso, essa força normal aqui ela tem a mesma intensidade que a força-peso, só que ela está em um sentido diferente, beleza? Assim, a força normal ela é sempre perpendicular ao plano, ou seja, se for na horizontal ela é aqui assim, e se for um plano inclinado também é perpendicular, sempre formando aqui um ângulo de 90 graus. Falei um pouquinho das forças de tração para vocês na última aula, e basicamente o que a gente tem é o seguinte, que a tração é uma força aqui que um fio faz, geralmente a gente coloca essa força de tração para fios. E de certa forma se esse fio aqui ele for ideal, essa ideal é quando ele não tem massa e ele não estica, ele é inextensível e a massa dele aqui é desprezível. A força de tração ela vai ser igual nas duas pontas desses fios, beleza? Na aula passada eu fiz alguns exercícios com vocês, no caso eu gravei, né? E agora eu vou trazer alguns outros exercícios para a gente fazer aqui nessa aula. Bom, tá aqui exercício 5, é porque é a continuação da numeração anterior. A questão fala o seguinte: no arranjo da figura, os corpos calma aí, gente. A e B têm massas iguais a 6 e 2 kg. Então, A aqui tem 6 kg e B tem 2 kg. A aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo, os fios são ideais, a polia de inércia é desprezível e não há atrito entre eles, ou seja,
quando eu falo aqui que é de inércia desprezível, é que você não precisa fazer uma força aqui inicial para ela começar a se mover, e que não tem atrito é porque eles vão deslizar tranquilamente aqui pela polia, beleza? A questão é saber o seguinte: a aceleração desse conjunto e a tração nos fios. E ele fala também que para a gente considerar que o sistema parte do repouso, ou seja, foi aqui eu estava segurando uma dessas duas peças, aí quando soltou, aí a gente começa a analisar esse movimento aqui. Então vamos lá. Respondendo aqui a primeira questão, primeiro item, a aceleração do conjunto. A gente pode fazer isso da seguinte forma: como os corpos A e B eles estão ligados aqui por um fio, esse fio aqui ele não tem uma massa considerável e ele não estica, a gente pode considerar isso aqui como se fosse um objeto só ligado por um fio. Então a gente pode considerar que isso aqui é um objeto único de massa MA mais MB. Igual eu coloquei aqui. E nesse caso aqui, o que a gente tem? Nessa ponta aqui, a gente tem aqui a força peso de A. E já nessa outra aqui, a gente tem a força peso de B. A gente sabe que ele vai na direção aqui do A, porque o A ele é mais pesado e essa força aqui, peso do A, é maior que essa força B. Então, o sistema ele vai se deslocar aqui nessa direção. Mas analisando isso aqui como um corpo único, o que a gente tem, basicamente? A gente tem, em um lado, em uma ponta desse corpo aqui, uma força que é igual ao peso de A, e no outro, puxando no sentido contrário, uma força que é o peso do B. Então, para a gente calcular a aceleração desse corpo, a gente tem que saber a força resultante que atua nele como um todo, considerando que o corpo é ele todo, o A e o B ligado. Então, a força resultante aqui é a soma vetorial da força PB com PA. Lembrando que aqui, quando a gente está somando esses dois vetores, que têm a mesma direção e sentidos opostos, mesma direção, por quê, pessoal? Aqui, eles têm a mesma direção e os sentidos aqui são opostos, apesar daqui na figura eles estarem, teoricamente, os dois apontando para baixo. O que acontece é que, se a gente estica isso aqui, se a gente pega isso e vira aqui, a gente vai estar um apontando para cá e o outro apontando para cá. Então, mesma direção, só que sentidos opostos. Então, a força resultante aqui, total, FRT, seria a força resultante total, ela é o peso de A menos o peso de B. Então, a gente vai ter aqui que a força resultante que atua nesse corpo aqui é de 40 newtons. Para a gente saber a aceleração, a gente usa lá o princípio fundamental da dinâmica, que é F é igual a M vezes a massa vezes a aceleração. 40 newtons é igual a massa total, que seria o peso do corpo A mais o peso do corpo B, 6 mais 2, vezes a aceleração do conjunto. A gente vai ter aqui 40 newtons dividido por 8, que é a soma aqui de 6 mais 2. A gente vai achar aqui a aceleração do corpo, que vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo até aí? Aí a letra B ela pede o seguinte: a atração nos fios. Nos fios, são o seguinte: é esse fio aqui que liga A e B, e o fio que segura a polia aqui, a roldana, no teto. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar primeiro aqui fazendo a tração no fio que está ligando os corpos A e B. Aqui a gente pode calcular essa tração aqui de duas formas. Ou a gente analisa aqui no corpo B, ou a gente analisa no corpo A. No corpo A, que foi o que eu fiz a conta aqui, o que a gente tem? A gente tem que a força resultante aqui que atua no corpo A é a soma vetorial aqui de PA, do peso do corpo A, mais essa tração aqui. No caso, como elas estão aqui em mesma direção em sentidos opostos, a gente tem que a força resultante aqui é PA, é o módulo de PA menos o módulo da tração. Então a gente tem aqui que o módulo de PA menos o módulo da tração vai ser igual a aceleração que esse corpo A tem vezes a massa dele. A aceleração, nesse caso aqui, pessoal, nesses dois corpos sempre vai ser a mesma, porque a gente calcula aqui para o conjunto. A aceleração
do conjunto é sempre igual. Não tem como você, assim, no caso, considerando um fio que ele não estica, que quando você puxa um, você está puxando automaticamente o outro, você sempre vai ter a aceleração dos dois corpos iguais. Então, uma vez que a gente já calcula a aceleração do conjunto, a gente já sabe a aceleração do corpo A ou a aceleração do corpo B também. Então aqui, fazendo a conta, a gente tem que a força peso de A menos a tração aqui do fio, ela vai ser igual a massa de A vezes a aceleração de A. Então a gente vai ter aqui 60 newtons, que é a força peso de A, que é 6 vezes a aceleração da gravidade, né? P é igual a M vezes G. A massa aqui é 6 e a aceleração da gravidade aqui estão falando para a gente considerar 10. Então, 60 newtons menos a tração T é igual a 6 vezes 5, vai dar 30 newtons aqui. Passou para lá, a gente vai ter que a gente consegue achar aqui que essa atração do fio que liga os dois corpos é de 30 newtons. A gente poderia ter feito esse cálculo aqui também no corpo B, sabendo que aqui nesse caso a gente tem que T menos a força peso de B, ela seria a massa de B vezes a aceleração do conjunto, que é 5, né? O peso de B aqui é 20. Então a gente teria aqui 10. Esse menos 20 passaria para lá, ficaria 20 positivos, ficaria 10 mais 20. Então a gente acharia também aqui que a tração é de 30 newtons. A tração a gente pode calcular aqui em qualquer dos corpos. Você só precisa saber, no caso, a aceleração desse corpo e a outra força que estava atuando aqui. Se a gente não soubesse qual era o peso de B, a gente não teria como calcular aqui a tração só no corpo B. Deu para entender? E a outra questão e o outro item seria a gente calcular a tração do fio que liga a polia ao teto. E essa tração aqui eu estou chamando desse T'. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Se a gente olha para esse conjunto aqui, a gente tem em cada ponta aqui desse fio duas forças atuando para baixo, que seria a tração em cada ponta desse fio. E aqui em cima, a gente tem a força tração que esse fio aqui está fazendo no teto. Esse conjunto aqui, ele faz uma força para baixo de 2T, 2T normal, e que ele faz uma força no fio de 2T e o fio faz uma força de volta aqui no corpo também de 2T. Mas basicamente, como esse conjunto aqui está em repouso, essas duas forças aqui elas têm que se anular, certo? Então, a soma aqui de T' com esses dois aqui tem que ser iguais. Então, T' vai ter que ser igual a essa soma aqui dessas duas forças da tração aqui na ponta de cada fio. Em cada ponta desse fio aqui. Então, essa força tração aqui do fio que liga a polia ao teto é o dobro da tração desse fio aqui que está em volta da polia. Então, a gente vai ter aqui que essa tração aqui é de 60 newtons. Deu para entender essa parte aqui, pessoal? Que isso aqui é importante para a próxima questão. Tranquilo? Qualquer coisa, vocês podem interromper aí e falar. A próxima questão, ela traz o seguinte. Ela pede para a gente determinar aqui a força que o homem, esse cara aqui, deve exercer para manter em equilíbrio estático. O que é equilíbrio estático? É que isso aqui, o conjunto todo, ele não vai estar se movendo. Vai ter um balanço aqui de forças e a aceleração aqui no final vai ser zero. Equilíbrio dinâmico é quando você tem um balanço de forças, a aceleração é zero, mas a velocidade final é diferente de zero. Mas não importa. Aqui, nesse caso aqui, equilíbrio estático é que ele vai estar fazendo uma força aqui que ele não vai estar conseguindo nem
vencer esse peso e nem perder para ele. Tranquilo? Determine a força que o homem deve exercer no fio para manter em equilíbrio estático o corpo suspenso de 120 newtons. Ele está dizendo aqui que o peso desse corpo aqui é de 120 newtons. Ele fala que os fios são considerados ideais entre os dois, aqui entre os fios e as polias. E fala que entre os fios e a polia não há atrito, as polias são ideais e também não tem peso. Então o que a gente vai ter? Vocês viram aqui na questão anterior que quando a gente tem uma polia aqui presa por um fio, essa tração aqui, essa força tração desse fio que liga a polia nessa questão aqui no teto, ela é o dobro das duas da tração aqui desse fio que está em volta da polia. Então nesse caso aqui, o que a gente tem? Esse corpo aqui, ele está fazendo aqui uma força de 120 newtons para baixo nesse fio. Então a força tração desse fio aqui, como esse conjunto aqui de fio não está se movendo, ele vai ser igual a esse peso. Então a força tração aqui que o fio faz é de 120 newtons. Tranquilo? Deu para entender isso? E nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem um fio aqui com duas pontas presas, vamos dizer. Uma presa aqui no teto e outra presa aqui na polia. Isso aqui vai fazer com que a força tração aqui, na ponta de cada um desses fios aqui, seja a metade dessa aqui, que seria 120 newtons. Então, nesse primeiro conjunto aqui de polias, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, na ponta desse fio aqui, é 60, e aqui nessa outra ponta também é 60, a força tração. Então, nessa segunda polia, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse outro fio aqui que passa em volta dela, vai ter a tração com a metade da que a gente tem nesse fio aqui. Então, nesse conjunto aqui, o que a gente tem? A gente tem que aqui na ponta aqui desse fio é 30 e na outra ponta aqui também é 30. Aqui, no segundo conjunto de polias aqui, no terceiro, o que a gente vai ter? A gente vai ter que isso aqui é 30, esses dois aqui vão ser a metade de 30. A força para baixo do 15. Como aqui ou aqui? Então, na verdade é que ele vem partindo de trás para frente. Essa última aqui é essa aqui. Então a gente tem aqui que é 120 aqui embaixo, vai ser dividido aqui em cada ponta desse fio aqui, duas de 60. Aqui já divide para duas de 30, aqui vai dividir para duas de 15. Só que aqui a diferença é o seguinte, esse fio aqui ele é um só. Então percebe que tá vendo aqui, ele vem aqui, passa aqui e passa aqui. Esse aqui a gente tem só um fio. Então a força aqui tá vendo? Nesses casos aqui a gente tem um fio, uma ponta dele está aqui e a outra ponta está aqui. Então a tração aqui em cada ponta seria de 30. Nesse aqui, uma ponta dele está aqui e a outra ponta dele está aqui na mão da pessoa. Então por isso que aqui é 15 e aqui é 15 também. Deu para entender isso, mais ou menos? Eu não sei se ficou claro, mais ou menos. Esse 15 aqui seria... eu não sei se era isso que você estava perguntando. Mas isso aqui só está redundante aqui pro problema. Isso, o moço está puxando, ele está tendo que fazer uma força de 15 newtons para manter esse objeto aqui estático. Se ele fizer uma força maior do que 15, você vai começar a levantar esse peso aqui. Uma questão interessante é que vocês podem ver que
com esse conjunto aqui de roldanas, a força que você precisa fazer para elevar um objeto bem mais pesado é bem mais baixa. Nesse caso aqui seria 8 vezes mais baixo, né? Isso. É 8 vezes menor a força. Então, eles usam muito isso aí para elevamento de carga, esses sistemas aí de guindaste, usa muito esses sistemas aí de polir, o mecanismo deles lá. Bom, importante isso aqui, vocês terem uma ideia. Não é tão difícil de chegar, mas se vocês já souberem isso logo de cara, não precisa ficar perdendo muito tempo. Exercício 7 é o seguinte. Um homem de 70 kg está no interior de um elevador que desce acelerado a uma aceleração aqui de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele fala o seguinte, para adotar aqui a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, considerar que ele está aqui em cima de uma balança calibrada em newtons. A gente está vendo aqui, esse medidor aqui vai ser em newtons, ele está medindo força. E pede para a gente determinar aqui a intensidade da força indicada aqui na balança. Então, pessoal, o que a gente tem aqui nessa questão? A gente tem uma pessoa, que eu considerei esse bloquinho aqui, em cima de uma balança que eu considerei esse tracinho preto aqui. Eu só separei eles para a gente conseguir fazer o desenho das forças. O que a gente tem? A gente tem a força-peso aqui que a Terra faz na pessoa, aqui no homem. Essa força aqui, esse homem ele vai fazer uma força aqui nessa superfície, certo? Então, seria a força que o homem faz na superfície. E a superfície ela vai fazer de volta aqui pelo princípio da ação e reação uma força que a superfície faz no homem. Nós vimos aqui que essa força aqui também pode ser chamada de força normal, que é a força que a gente tem, que um objeto faz em uma superfície e a superfície faz de volta no objeto. Eu falei para vocês que quando esse objeto está em repouso, e aqui considerando que é um plano horizontal, essa força normal ela é igual à força peso, justamente porque esse somatório aqui dessas duas forças, a força resultante aqui ela vai ser nula, porque a aceleração aqui, massa vezes aceleração, ela vai ter que ser nula, porque eu estou falando que o objeto está em repouso. Então, em repouso, a gente tem que P é igual a menos a força normal. Só que nesse caso aqui, o elevador está descendo, então essa resultante aqui, ela não vai ser igual a zero. Essa resultante aqui, ela vai possuir vai atuar aqui nesse corpo e vai fazer com que ele tenha uma aceleração aqui de 2 metros por segundo ao quadrado, que é o quanto que ele fala que o elevador está descendo. Então, como a gente sabe que esse cara aqui tem uma aceleração, essas duas forças aqui, essa força normal e essa força peso, elas não vão ser iguais. Então, para a gente calcular quanto que vai ser essa força aqui, é só a gente fazer aqui a resultante. A força resultante ela tem que ser igual ao quê? A massa da pessoa vezes a aceleração que ela está tendo. Como ela está descendo junto com o elevador e o elevador está com uma aceleração aqui de 2 metros por segundo ao quadrado, a aceleração dela vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui 70 vezes 2 é 540. 540, mole, 140. Aí esse 700 a gente vai passar para lá, vai passar negativo, vai ficar menos 560, só que com menos aqui. Então, a gente tem aqui nesse caso a força normal, que seria seria a força, essa força normal aqui, seria igual a 560 newtons. Só que eu estou falando dessa força aqui, em tese, né? Seria a força que a superfície aplica no homem. Só que a gente sabe que elas duas aqui, tanto a força que a superfície aplica no homem e a força que o homem aplica aqui na superfície, que seria a balança, né? Elas são iguais em módulo, então a balança ela iria mostrar para a gente aqui 560 newtons no visorzinho dela, beleza? Agora a questão mudou, tá, gente? Mudou aqui, já é questão 8.
Nesse caso aqui, eu só estou trazendo um exemplo para vocês de quando o elevador ele está subindo. É a mesma questão, só para falar que eu não mudei alguma coisa, eu mudei aqui o valor da aceleração para 3 metros por segundo ao quadrado, mas nesse caso aqui a gente tem que o elevador está subindo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma força-peso aqui atuando no homem, isso aí não muda. Esse homem ele vai estar fazendo uma força aqui na superfície, e a superfície vai estar fazendo de volta uma força aqui nesse cara. Então aqui, só que nesse caso anterior aqui, a gente sabia que ele estava descendo. Então a gente sabe que a força, essa força aqui que está atuando para baixo, ela é maior do que a que estava atuando para cima, porque senão ele estaria subindo, estaria acelerando para cima. Nesse caso aqui, como a gente sabe que ele está subindo, essa força aqui ela vai ter que ser maior do que essa força peso. Pelo vetor aqui, pela soma vetorial, não muda nada. Continua sendo aqui a soma vetorial das duas. Só que em módulo a gente tem que saber que essa aqui é maior porque o elevador está subindo. Então, nesse caso aqui, a nossa força resultante vai ser quem? A força normal menos a força peso. Já que ele vai estar acelerando para cá, a força resultante ela tem que também estar nessa mesma direção. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a força normal menos a força peso é igual a massa da pessoa vezes a aceleração que ela está tendo. Cadê? Aqui, beleza. Então a gente vai ter que essa força normal vai ser igual a 700, que é a força peso aqui do homem, é igual a 70 vezes 3, que seria a aceleração que o elevador está subindo. Então nesse caso aqui a gente vai ter que a força normal passou para lá os 700, 910 metros por segundo. Então, quando você está subindo, além do seu peso, você também tem a força que o elevador está fazendo para subir. Então, acaba que isso aí aumenta o valor aparente lá do peso que está aparecendo na balança. Tranquilo? Bom, exercício aqui 9. Beleza. Um corpo de peso P desliza em um plano inclinado perfeitamente liso, que forma um ângulo θ aqui em relação à horizontal. Tendo a aceleração da gravidade como G, determine a aceleração do corpo, a intensidade da força normal que o plano exerce no corpo. Então aqui, pessoal, a gente tem um bloquinho aqui num plano inclinado com inclinação aqui θ em relação a nossa horizontal. O que a gente tem aqui de força atuando nesse bloco, a princípio? A gente tem a força normal, lembrando que a força normal ela é sempre perpendicular aqui à superfície de contato, nesse caso aqui seria esse plano inclinado. E temos a força peso atuando aqui nesse corpo, que é a força peso que ela está sempre na perpendicular, apontando aqui para o centro da Terra. Tranquilo? Tá, a Terra aqui embaixo está apontando para o centro da Terra. Para a gente calcular a aceleração desse corpo, esse corpo aqui, como ele fala que o plano inclinado é perfeitamente liso, não tem atrito nenhum, ele vai estar descendo para cá. Tranquilo? Isso aí é fácil de se imaginar. Mas ele vai estar descendo aqui com que velocidade, com que aceleração, na verdade, com que aceleração? Vai depender muito aqui dessa inclinação desse ângulo. Quanto maior for essa inclinação, mais rápido ele vai estar descendo, claro, né? Até se vocês pensarem que um plano inclinado aqui em 90 graus seria como se ele tivesse aqui um máximo de queda, que seria ele caindo com a força peso total aqui. Seria o máximo que ele conseguiria cair, seria ele em queda livre. Então, o que a gente faz para responder esse tipo de questão? A gente divide aqui a força-peso em duas componentes. A componente aqui, Pn, que seria... também vocês podem ver muito como se fosse isso aqui, Pn ou Py, que seria uma componente meio que na vertical, ou esse Pt aqui, ou Px, seria uma componente aqui já na horizontal. Lá da parte de vetores,
a gente vê que aqui, pessoal, o que vai acontecer? Se vocês jogarem prolongarem esse triângulo aqui, aqui a gente vai ter 90. Imagina que vocês estão fazendo aqui. Aqui é 90 menos θ. Esse ângulo aqui é 90, esse ângulozinho aqui vai ser θ. Tranquilo? Deu para entender? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Isso aqui é um triângulo de ângulo θ. Aqui é 90. 90 menos θ, passa para cá, fica θ. Então, se a gente olhar para esse triângulo aqui, é como se a gente estivesse olhando para esse camaradinho aqui. Na verdade, se a gente olha para esse triângulo aqui, né? Para isso aqui. Deixa eu limpar aqui. Se a gente olha para isso aqui, a gente viu que esse ângulo aqui é o θ. Então, a gente está olhando para esse triângulo aqui. Pn seria a força-peso aqui na vertical, entre aspas, né? Aqui na mesma direção da força normal. E aqui seria, se a gente... porque aqui o meu desenho não ficou lá dos melhores não, tá? Mas essa força P aqui está muito grande, ela teria que ter acabado aqui. Ela estaria espelhada aqui embaixo. É muito parecido com o que a gente fazia lá na parte de vetores. Na verdade, isso é a mesma coisa, só mudando aqui a força-peso. Então, e aqui a gente tem propriamente, na hipotenusa aqui, a gente tem a força-peso total. Então, se a gente lembrar lá da parte de vetores, cateto oposto aqui sobre a hipotenusa é seno de θ. Então, seno desse ângulo aqui vai ser quem? É a força-peso aqui na horizontal, entre aspas, dividido pela força-peso total. E o cosseno de θ, que é a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a gente tem que é a força aqui na direção aqui da normal, perpendicular ao plano inclinado, dividido pela força-peso total. Show? Então ele pede para a gente calcular o seguinte: a aceleração do corpo. Quem é a aceleração? Qual vai ser a aceleração? Qual vai ser a força que vai estar atuando para esse corpo acelerar? É essa força aqui, peso, aqui no plano inclinado. É essa forcinha aqui que vai estar fazendo ele acelerar. Então, quem é essa força? Passa para cá, é P vezes seno de θ. Quem é a força peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno de θ, vai ser igual a quem? A massa desse corpo aqui, vezes a aceleração que esse corpo vai tomar. A gente pode cortar aqui a massa com a massa. Então, a gente vai saber aqui que, num plano inclinado, a aceleração aqui que esse corpo tem vai ser igual a aceleração da gravidade vezes o seno de θ. E o segundo item que ele pergunta é a intensidade da força normal que o plano exerce no corpo. A força normal e a força peso aqui, a força peso na mesma direção da normal, elas vão se anular. Por quê? Porque se uma dessas forças aqui fosse diferente, o corpo ele ia estar ou subindo aqui na vertical, descendo ele não ia ter como descer porque ele já está topado aqui na superfície. Mas vamos supor, se essa força normal aqui fosse maior, ele ia estar meio que flutuando para cima. Deu para entender isso? E assim, né, na direção aqui da força normal. Então, essa força normal ela vai se igualar aqui com essa força peso, com essa componente aqui da força peso. Então, elas vão ser iguais, como a gente já tinha calculado aqui antes. Essa componente aqui é a força peso total vezes o cosseno de θ. Tranquilo? Então, aqui a gente respondeu também. Aqui, questão 10. A gente vai usar o conceito que a gente aprendeu nessa questão aqui e mais alguma outra coisinha aí. Questão 10 traz o seguinte. No arranjo experimental da figura, os corpos A e B têm massas iguais a 10 kg. Então, A e B são a mesma massa. O plano inclinado é perfeitamente liso. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia de massa desprezível. Determine aqui. A aceleração do corpo. Aqui no corpo seria do conjunto, tá? É a aceleração do conjunto. Então, vamos lá. Novamente, nesse caso aqui, a gente pode interpretar
esse conjunto A, B e fio como um corpo único, aqui AB, sendo puxado aqui pela força peso do corpo B de um lado, e do outro a gente vai estar ele sendo puxado para trás pela componente aqui da força peso aqui que atua na direção do plano inclinado. Então, novamente aqui, esse corpo A aqui, ele tem a força peso dele aqui, peso de A. E a gente tem as duas componentes que a gente pode dividir aqui. Seria a peso de A, N, e o peso de, aqui na transversal aqui, de A. Tranquilo? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui puxando para trás esse PT de A. Como é que a gente faz para calcular esse PT de A? A gente já viu que no plano inclinado aqui a gente tem que esse PT aqui ele é a força peso vezes o seno de θ. Quem é θ aqui nesse caso, a questão fala, mas eu escrevi por cima aqui, é 30 graus. Seno de 30 é meio. A força peso de A é 10 vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, é 100 newtons vezes 0,5. Então, essa força aqui que puxa esse conjunto para trás, ela vai ser de 50 newtons. Então, qual é a aceleração do conjunto? Vai ser a resultante dessas duas aqui, dividido pela massa total aqui do conjunto. Então, seria peso de B, menos o peso... Opa, tá errado isso aqui, tá, gente? Aqui é PTA. Menos o PTzinho de A. Então, seria 100 menos 50, 50 newtons. 50 newtons é igual a 10 massa de A, mais a massa de B, vezes a aceleração. A aceleração aqui seria 2,5 metros por segundo ao quadrado. E ele pede também a atração no fio. Novamente, aqui a atração no fio a gente pode calcular ou aqui, ou em A, ou em B. Eu calculei aqui em B, que estava mais fácil de separar aqui. A gente tem que o peso de B menos a atração vai ser a massa aqui do B vezes a aceleração que o B tem. A gente calculou a aceleração aqui 2,5, a massa do B a gente sabe, 25 que vai dar isso aqui. O peso de B a gente sabe que é 100 newtons, é só a gente calcular aqui a atração, jogou para lá, dá 75 newtons, beleza? E a última questão que a gente vai ter aqui é o seguinte. Ela fala pra gente que um ponto material de massa M, peso P, ele está suspenso por um fio de massa desprezível ao teto de um vagão. O vagão parte uniformemente acelerado e o corpo ele vai se deslocar para trás aqui. Estava parado aqui, começou a andar, ele se deslocou aqui e ficou a um ângulo de 35 graus direto. A partir do momento que ele começou a acelerar, ele ficou assim. Ele pede pra gente o seguinte. Desloque-se para trás em relação ao observador em repouso até atingir um ângulo de 35 graus. Ele quer saber a aceleração do trem. E dá pra gente que a tangente de 35 é 0,7 e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, pessoal, a partir do momento que ele vai para trás e ele fica aqui, aqui a gente tinha aceleração zero. A partir do momento que ele acelera, ele passa a ter uma aceleração. Essa aceleração aqui faz com que ele gere essa força resultante aqui nele. Ele tem uma força resultante para um observador externo, que é o que está fazendo ele acelerar, e essa aceleração aqui desse corpo ele vai ser igual à aceleração do trem. Então a gente tem aqui, atuando nesse corpo aqui, perpendicular 90 graus aqui para baixo, é a força peso. Para frente, aqui perpendicular à força peso no caso, né? A força resultante que está fazendo ele andar. E aqui seria a força tração. Aqui, se a gente faz... isso aqui são... Pensando que isso aqui são duas... Elas são paralelas e de mesmo tamanho. Isso aqui ele vai ser igual àquele ângulo ali. Então, esse aqui também vai ser 35 graus. Esse ângulo aqui. É um losango aqui. Os ângulos internos dele aqui vão ser... Os opostos aqui vão ser iguais. Esse aqui vai ser igual a esse. E esses dois aqui vão ser iguais. Então aqui o que a gente tem?
A gente tem que essa força peso e essa força aqui, elas vão ser partes aqui de um triângulo retângulo. Onde a gente tem aqui peso e a força resultante. A questão ela já dá pra gente aqui a tangente de 35 graus, então a gente já faz de jeito fácil. Vocês se lembram que tangente de um ângulo, tangente de θ é igual ao cateto oposto, é seno sobre cosseno, né? É seno sobre cosseno de θ. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se a gente dividir um pelo outro, a gente consegue cortar a hipotenusa lá embaixo, então a gente fica cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? 35 aqui, quem é o cateto oposto? É FR, e quem é o cateto adjacente seria a força peso. A força resultante aqui é o cateto oposto e o adjacente é a força peso. Então, a gente tem que tangente 45 é igual a força resultante dividido pela força peso. Passou para cá. Força peso vezes tangente 35 vai ser igual a força resultante. Força resultante é quem? É a massa desse objeto vezes a aceleração do objeto, que seria a mesma aceleração do trem, já que ele está indo junto com o trem. E aqui, desse outro lado, a gente teria a força-peso, que é a massa do objeto, vezes a aceleração da gravidade. E a tangente de 35 graus aqui, que a questão fala pra gente que é 0,7. Então, corta a massa com a massa. 10, que ele fala pra gente considerar. 10 vezes a tangente de 35, 0,7. A aceleração vai ser 7 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aqui, o que faz essa bolinha se deslocar para cá? Tem uma outra força aqui atuando, que seria uma força de inércia, e que ela vai ser igual aqui a essa força resultante dele aqui, entendeu? Isso para a bolinha, né? É por isso que a princípio se ela não tivesse nenhuma força atuando ali nela, ela não deslocaria se essa força inercial não existisse, ela não deslocaria para trás, ela simplesmente ela andaria aqui na mesma velocidade que o trem e mantendo aqui a perpendicular. Beleza? E é isso, pessoal. Vocês estão aqui, fechando isso, com essas questões aqui, basicamente com esses exemplos deu para pegar boa parte do tipo de questões que vocês podem encontrar pela frente. Pode ter uma ou outra um pouquinho mais elaborada, mas basicamente o conceito é esse. E na próxima aula eu vou começar a falar com vocês da parte de força de atrito, que seria, vamos dizer, a gente colocar uma outra força aqui de atrito atuando nesses bloquinhos aqui. Então, as questões que a gente vê aqui, plano inclinado perfeitamente liso, a gente já vai passar a considerar eles tendo algum atrito ali entre o bloco e a superfície. Beleza? E é isso. Professor, Diga. eu tô com uma dúvida. Quando diz que ele está no equilíbrio, acho que equilíbrio estático e repouso, a gente sempre tem que fazer a relação da força e o peso, né? Em qual questão? Na 7 e na 8. Na 7 e na 8? Isso. Mas aonde que está escrito que ele está em equilíbrio? Ah, não. Então foi em outra coisa, mas é nessa relação mesmo, que ele tá parado e tem o peso e a força normal. Sempre tem que fazer essa relação quando ele estiver parado? Sempre tem que fazer o quê? Eu não ouvi, desculpa. Essa relação do peso e da força Uhum. Então, na primeira parte. não necessariamente. A força normal ela vai existir aqui, essa força de contato, independente da situação que ele vai estar. Se ele vai estar parado ou não. Isso aqui sempre vai valer. O que está acontecendo aqui? Isso aqui, o homem aqui, o objeto aqui está em contato com a superfície
Essa força-peso aqui, ela vai estar existindo em função do campo que a Terra faz na pessoa. Então, essa força-peso aqui é inerente do campo gravitacional da Terra. O que vai estar acontecendo esse objeto ele vai estar fazendo uma força aqui na superfície, seria aqui a força que o homem faz na superfície, e essa superfície faz uma força de volta nessa pessoa, que seria essa FSH aqui. Então, se a gente analisa o objeto em si, a gente tem duas forças atuando sobre ele. A força-peso e essa força aqui que a superfície aplica nele. Seria aqui a força que a gente está chamando aqui de força normal. O que eu falo é o seguinte: se esse objeto está parado, se esse objeto aí está parado, é por quê? Porque a aceleração dele é igual a zero. Então, a força resultante ela vai ser massa vezes a aceleração, só que a aceleração vai ser zero. Então, essa força resultante ela vai ter que ser zero, se ele estiver em repouso. Como um todo, em relação ao observador externo, se ele estiver em repouso, essa força resultante aqui é zero. Isso significa o quê? Que para essa força resultante ser zero, a força normal ela vai ter que ser igual à força-peso, para essa somatória aqui dar zero. Nessas questões aqui, o que está acontecendo é o seguinte: nesse caso aqui, ele está descendo, então a soma aqui dessas duas forças, ela não pode ser zero. Ela tem que ter uma resultante aqui, seria aqui essa força resultante. Nesse caso aqui ele está descendo, ela está para baixo. Então, nesse caso aqui a gente tem que, como ela está apontando, como ela está para baixo, a força-peso ela vai estar se sobressaindo aqui essa força normal. Já no caso que ele está subindo, a gente vai ter a força normal aqui, vamos dizer, a força normal ou a força que a superfície está fazendo na pessoa se sobressaindo a força-peso. Tranquilo? Deu para entender isso aí? Ah, sim, obrigada. Agora eu entendi, porque quando eu faço esse tipo de questão, eu sempre fico em dúvida e eu nunca coloco essa relação do peso e da força de quem está sobressaindo está igual. Então eu sempre erro por isso. Obrigada. É porque aqui a gente tem que fazer uma análise meio que olhar para ele, tá descendo, então a força-peso é maior. Mas assim, se a questão ela sempre se ela te dá um sentido de trajetória, você não precisaria meio que, mas é mais fácil a gente olhar e pensar, tá descendo, a força-peso é maior, tá subindo, a força normal aqui vai ser maior. Tem que ficar desenhando mesmo. É mais fácil de ver desenhando. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Bom, se fechou então, acabou aqui os exercícios, então vou fechar por aqui. Show? Aí qualquer coisa, eu ainda não coloquei as questões. Vocês estão acessando o Geek, pessoal? Eu nem sei. Eu vou botar algumas questões lá. Eu cheguei até a iniciar o capítulo, mas eu não coloquei questão não. Até porque as questões lá do Geek, dessa parte eu não gostei muito não, mas aqui no livro tem umas mais elaboradas. Talvez eu coloque uma parte lá e mande uma outra parte por uma lista. Ou insira a questão pessoal, manualmente lá. Beleza? É isso então. A gente fica por aqui. Até semana que vem eu não sei se eu vou dar aula ao vivo ou gravado. Provavelmente vai ser gravada. Mas qualquer coisa vocês podem falar comigo aqui pelo WhatsApp. Beleza? Até mais.